Mateus 1, a partir do 1, diz assim: eis o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá, diga comigo, Judá. E a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar, Pérez e Azerá. E Pérez gerou Esrom, Esrom Arão, Arão Aminadab, Aminadab Naasson, Naasson gerou Salmão. E Salmão de Raabe gerou Boaz. E Boaz de Ruth gerou Obed. E Obed gerou Jessé, que gerou Davi. E o rei Davi gerou a Salomão. Olha o que está escrito. Daquela que foi mulher de Urias. Nem o nome dela botou, mas teve que ficar registrado. Versículo de número 16. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. E você diz? Amém. Amém. Amados, eu li só esses versículos da genealogia, por quê? Porque, na verdade, nós vamos fazer hoje um resumo, digamos assim. Porque se nós fôssemos falar dessas mulheres que nós lemos no texto, nós íamos ficar aqui uma vigília. Mas eu quero falar com vocês hoje sobre essas pessoas aqui. A primeira mulher que está na genealogia é uma mulher chamada Tamar. Depois tem uma segunda mulher, e o nome dessa mulher é Raabe. Depois temos uma terceira chamada Ruth. Aí depois tem uma outra, quarta mulher, Batseba. O nome dela não foi escrito, mas o registro da história dela ficou. Aquela que foi mulher de Urias. E a quinta mulher, Maria, que casou com José, por intermédio da qual veio Jesus Cristo. Quando a gente olha para esses personagens e olha para o livro onde Mateus escreve essa genealogia, dá uma confusão na cabeça da gente. Primeiro, que a gente diz, mas para que ter esse monte de nome aí? Qual é o propósito desse monte de nome? Só que tudo na palavra tem propósito. Tudo na palavra tem motivo. Quando você olha para o livro da genealogia, é o próprio Deus dizendo para nós que Ele não faz acepção de pessoas. Não importa o país que nasceu, a casa que viveu, o berço religioso que tinha de nascimento. Não importa a história de vida, se errou, se não errou, o que importa é a aliança. O que importa é a aliança. Eu quero começar minha fala nesse culto, nessa tarde, dizendo para todas nós aqui, todas erramos, todas caímos, todas um dia apostatamos, todas um dia tivemos nossas histórias de adversidade. Muitas ainda olham para elas mesmas dizendo assim, mas eu não sirvo para isso, eu não dou conta daquilo. Mas o que importa é que Deus na eternidade escreveu a minha e a tua história. Depois que o Senhor Ele tira o povo do Egito com mão forte e braço estendido, Ele leva esse povo da terra da escravidão de volta para a terra da peregrinação de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós sabemos muito bem que Jacó nasceu em um lar onde ele tinha um complexo terrível. Por quê? Porque Jacó, na verdade, ele queria ser o irmão dele. Por que ele queria ser o irmão dele, Esaú? Porque Esaú era o primogênito. Porque Esaú era o caçador. Porque Isaac tinha apreço pela profissão do filho, porque era caçador. E ele tinha tido já um problema na casa dele antes. Por quê? Porque Ismael era o caçador e ele não. Então você vê que uma história familiar não resolvida vai dando legalidades a maldições familiares. Porque a gente olha para a palavra e acha que todos os personagens bíblicos foram super-homens e super-mulheres. Mas não foi assim.
Eles eram homens e mulheres como nós. Jacó, ele vai fugir da casa do pai. Acompanhe isso comigo. Ele vai fugir da casa do pai, por quê? Porque ele roubou a primogenitura do seu irmão. O irmão quer matar ele. Ele foge para uma terra estrangeira, chamada Padã Arã. Chega em Padã Arã, ele olha para uma mulher e ele diz: uau, eu amei essa mulher. E o nome dela era Raquel. Você conhece a história. Só que ele trabalha 7 anos por Raquel, casa com a irmã dela por causa do véu, trabalha mais 7 anos por causa de Raquel, e Raquel é estéril. É a mulher que ele ama, mas ela não produz. É a mulher que ele ama, mas ela não gera. É a mulher que ele ama, plantada no tempo que todo mundo gera e ela não gera. Ela está numa terra que a irmã dela, Lia ou Leia, como queira, produz filho, gera filho, tem muitos filhos e ela não tem ninguém. Você vai ver que o ambiente é assim, eles estão sendo criados dentro de um lar, onde as mulheres de Jacó, elas competem umas com as outras. Lia tem filho, Raquel não tem. Raquel dá a concubina dela, chamada de Bilá, para que Jacó gere filhos pela lei de Hammurabi junto com a concubina. Aí quando a concubina tem filho, a que gera, que é Lia, fica com ciúme e diz assim: pois eu também vou dar Zilpa para ele. Resumindo a história, se tem uma mulher às vezes dá dor de cabeça, imagina 4. Jacó tem 4 mulheres e ele vai ter 12 filhos. Escute isso aqui. O negócio é tão sério, que um dos filhos de Raquel, que na verdade é o primogênito de Jacó, que é José, ele vai ser vendido, excluído, ele vai ser enviado junto com uma caravana de mercadores ismaelitas para ser escravo no Egito. É o irmão que está vendendo, tá? É o próprio irmão de sangue que está vendendo. Por quê? Porque não suporta a presença daquele sonhador dentro de casa. Não suporta a presença do filho queridinho dentro de casa. E a situação na casa de Jacó é: os filhos de Lia não andam com os filhos de Zilpa, que não andam com os filhos de Bila, e o filho de Jacó com Raquel, que nesse momento então era só José, é vendido. Pensa numa família desestruturada. Mas a família que Deus, Adonai, Ele escolheu para ser as tribos de Israel. Não existe perfeito. Família perfeita é imperfeita. Esse padrão psicológico que hoje a gente vê por aí dizendo: eita, tem uma psicóloga, não sei se tem outras, mas é assim, eu tenho um filho psicólogo que eu pensei que eu ia ficar louca com ele estudando psicologia. Ele queria um padrão de família perfeita, a mãe perfeita, o pai perfeito, a irmã perfeita, e eu fui: meu filho, tá todo mundo na terra, então não tem ninguém perfeito. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vou ver que Deus pega pessoas que não têm, que não são, improváveis, excluídas, reprovadas, e olha e diz assim: é você que eu vou mudar a história, é você que eu vou levantar, é você que eu vou dar o direito de primogenitura. Araçúria. E por quê? Porque Ele quer. Irmã, quando Ele quer, Ele faz. Ele vai pegar muitas vezes alguém que a gente não gosta. Por quê? Porque nós somos uma humanidade que está acostumada a medir as pessoas pela aparência. Gostei dessa, não gostei daquela. Achei muito assim, achei muito assado. Até no culto a gente mede. Ai, eu não senti, então não é de Deus. Olha que padrão de avaliação espiritual nossa geração tem. Eu estou contando isso para você entender que esse povo cheio de imperfeição, o Senhor vai escrever a história dele. E vai fazer deles representantes tribais, de clãs, dentro de um plano divino. E eu hoje tenho te dizer algo: Deus escreveu tua história, Deus escreveu tudo sobre a tua família. Dentro da eternidade vai se cumprir o que Ele escreveu. Aleluia. Aí você olha e diz assim: mas eu estou andando na contramão. Escute, Deus fez Moisés nascer com um decreto de morte de primogênito, onde os meninos iam ser jogados no rio ou mortos ao fio de espada. Mas na eternidade a história de Moisés era: vai ser o resgatador do meu povo. Como é que Deus vai pegar o libertador e fazer nascer na época onde existe uma lei que todo menino que nascer
o macho vai ser morto. É só para você entender que os planos de Deus não andam na nossa mão, andam na nossa contramão. E dentro desse cenário, a Bíblia vai dizer que esse povo vai para Canaã, depois do Egito. Aí José vai ser vendido. Mas escuta isso aqui. Quando José é vendido, Judá e Erudá é o filho de Jacó com Lia. O mesmo Judá que no leito de morte de Jacó, presta atenção para entender isso aqui. Ele vai olhar para esse filho e dizer: Judá, de ti não se apartará o cetro, nem o legislador dos teus pés, até que venha Siló. Promessa messiânica, do improvável, do que opinou, vende ele para os ismaelitas. Porque no contexto de José, escuta isso aqui, irmãos. No contexto de José, Rubem dizia assim: vamos tirar ele do poço e devolver para papai. Simeão dizia: eu vou tirar ele do poço e vou matar ele. Judá disse assim: nem vende nem devolve, nem mata nem devolve. O que é que faz? Vende. Aí Rubem, o primogênito, disse assim: não, eu vou buscar uma corda e a gente vai tirar ele do poço. Sabe o que é que acontece? Nem prevalece a vontade do amigo, nem prevalece a vontade do inimigo, nem prevalece a vontade do bonzinho ou do malzinho. Prevalece a vontade de Deus. Aleluia! E a vontade de Deus, escute, é duro dizer, era que ele fosse vendido. Porque os sonhos que ele estava tendo, teriam que se cumprir no Egito. Ele tinha que ser vendido, ele tinha que ser traído, ele tinha que ser excluído, ele tinha que passar por tudo aquilo para quê? Crescer. Ter maturidade. Só que depois que isso acontece, Judá vai ficar tão angustiado, o peso da consciência, e ele vai sair da casa do seu pai, e ele vai agora para uma terra chamada Tímina. Ele vai para uma terra de estrangeiro. Diga comigo, estrangeiro. Estrangeiro. Quando ele chega lá, presta atenção, ele vai dar uma olhada e ele vai gostar de uma mulher, filha de um homem estrangeiro, sem adorar o Deus dele, sem ter o costume dos pais dele, e ele vai casar com essa mulher. A Bíblia não revela o nome dela, mas a Bíblia revela o lugar que ela morava, terra estranha. O nome do lugar que ela morava, você vê isso claramente quando você vai ler Gênesis capítulo de número 38. Depois, se você quiser estudar a história de Tamar, veja Gênesis 38. Ela vai morar nessa terra vizinha a Israel, mas ela é politeísta, idólatra. Ela não tem o costume do Deus de Israel e ele gosta dela. Desobedecendo a seu pai, ele casa com ela e tem 3 filhos. Quantos filhos? 3. Ele tem Onã e Sete. Aí, além dele morar lá, missionário Stefani, ele vai pegar o seu primogênito e casar com uma estrangeira, politeísta, sem obedecer às ordenanças de Deus. Só que tem uma coisa que acontece aqui para você entender como Tamar aparece. Ele vai pegar o seu filho e vai casar com Tamar. Quando o seu filho tinha relações sexuais com Tamar, ele tirava a semente, vou falar assim porque tem menor de idade aqui, ele tirava a semente e deixava cair no chão. Quem entendeu? Amém. E o texto diz: por causa disso o Senhor o matou. Aí, quando ele morre, Judá olha para o seu segundo filho Onã e diz: você vai casar com a mulher do seu irmão para cumprir a lei do meu Deus, que é a lei do levirato, para que você dê filhos e continuação a seu irmão. E o texto diz que todas as vezes que ele tinha relações sexuais com Tamar, ele jogava a semente em terra. E Deus o matou. Quando Deus mata 2, ele olha e diz assim para Tamar: vai para casa do teu pai, fica um período de viuvez lá. Quando o meu filho Sete crescer, eu mando te buscar e ele dará geração ao meu filho primogênito. Passaram-se 13 anos. 13 anos, o rapaz cresceu e ele deixou aquela mulher abandonada,
vestindo as vestes do luto, que era o costume do Oriente naquela época. E ele não foi buscar aquela mulher. 13 anos não visitou, 13 anos não cuidou, 13 anos não viu como ela estava, 13 anos não deu assistência. E um dia sua mulher morre. E quando a esposa dele morre, o texto diz: e ele subia a tosquia. E aí alguém foi na casa do pai de Tamar e disse assim: ó, o teu sogro sobe à festa dos tosquiadores. Sabe o que ela fez? Ela tirou a veste de luto. Ela se vestiu de prostituta cultual. Aquelas mulheres que se prostituíam para adorar os deuses da terra que ela vivia. Porque Tamar era cananeia. Grave aí, Tamar era cananeia. Ela não era israelita. Não pertencia a nenhum clã de Israel. Ela veste uma roupa de prostituta. Ela cobre o rosto com véu. E ela fica no meio do caminho, sentada, e o texto diz, entre duas fontes. Esse é o perigo de ter duas fontes. Não sabe de onde bebe água. Não sabe se a água está contaminada ou não. Ela senta, vestida de prostituta, e se você for ler todo o Gênesis 38, você vai entender que ela não faz mais nada. Ela senta lá e espera. Só que quando ela está esperando, o texto diz, e subiu Judá. E quando ele sobe, ele olha para ela. Quando ele olha para ela, ele se aproxima. Quem se aproximou? Ele. Ele se aproxima dela e ele diz assim para ela: quanto custa o programa? Eu vou trazer para a linguagem de hoje. Quanto custa? No original diz assim: eu quero entrar a ti. Quanto é? É um programa. E o texto ainda diz, porque ele teve ela por uma prostituta. É óbvio, se vestiu como prostituta, vai ser vista como prostituta. E isso hoje é igual. Você pode ser crente, mas se vestir como prostituta, vão te ver como prostituta, te tratar como prostituta, vão te respeitar ou te desrespeitar como prostituta. E ele se aproxima dela e olha o que ela vai dizer. Escuta isso aqui. Ela vai dizer assim para ele: o que tu tens para me pagar? Ele responde: ele é o quê? Filho de Judá, filho de Jacó. Ele tem a promessa messiânica sobre a descendência dele. Ele é pastor de ovelhas. E ele diz assim para ela: eu te pago o programa com um cabrito do meu rebanho. Eu nem vou falar sobre pagar programa com o cabrito do rebanho, porque senão vai dar o maior problema, né? A gente fica aqui até... Mas o fato é que ela diz assim: e qual é a garantia que eu vou ter que você vai me pagar? Tudo estratégia, tá? Aí ela diz assim para ele: me dá o teu lenço, o teu bordão e o teu selo. Olha, quando o homem está cego, o que ele faz? Ele entrega para ela a história dele. O cajado ou bordão. Os homens de honra escreviam histórias da sua vida no cajado. O selo era o anel antigo que se selava documento, é como assinatura reconhecida em cartório. O lenço se pendurava no pescoço ou levava-se dentro do bolso, porque era para enxugar as lágrimas, o suor da sua jornada. Olha o que ela está pedindo. Ela está pedindo para ele uma identidade. E por que ela está pedindo para ele a identidade? Porque ela sabia que ele estava tratando ela como prostituta. E ela sabia que ela ia usar da identidade dele para dizer de quem era o filho dela. Porque a intenção dela era engravidar, para dar continuidade ao seu primeiro marido. Diz a Bíblia que eles têm relações, que ela engravida, ele vai embora, manda o rebanho, manda um cabrito e não acha mais a mulher. Passa 3 meses. Quantos meses? 3. Alguém chega na casa dele e diz assim: ô Judá, a tua nora Tamar é uma adúltera. Ela está grávida do seu adultério. Aí ele diz assim: vai lá e traz ela aqui, porque eu vou queimar ela. Porque era uma sentença: morte por apedrejamento ou queimada viva. Aí ela vai e ela leva. O que ela leva? A identidade dele. Quando ela chega no meio daquela situação, vai uma pessoa da casa dela na frente e diz assim: diz para ele que dessas coisas são
Essas coisas são o pai do filho que eu carrego. Quando ele vê, ele diz, deixa ela em paz, porque há mais dignidade nela do que em mim. Ela gera gêmeos. Eu vou falar só disso, porque não dá tempo. Esses gêmeos ela vai gerar. E o que entra na genealogia lida é Pérez, que quer dizer, eu vim para quebrar o sistema. Algumas versões vai dizer, eu vim para fazer ruptura, que é quebrar, dividir. Isso é profético porque ele entrou na genealogia de Jesus, que veio para dividir, para trazer espada. Ah, Jesus é amor, Jesus vai fazer assim. Irmão, Jesus veio para trazer espada. Ele disse isso com a boca dele. Espada porque divisão entre mãe e filho, filho e pai. Por que divisão? Se ele é Deus de união. Divisão porque ele sabia como Deus que haveria gente naquela família que estaria presos a princípios religiosos e que não deixariam o judaísmo, ou seja lá qual for a religião que veio, por causa dele. E aí sabe o que ele está dizendo? Eu vim trazer espada, ou seja, eu vim fazer com que você se posicione dentro da sua casa. Aleluia. Essa mulher nunca mais teve contato com ele, porque a Bíblia relata isso em Gênesis 38. Passa o tempo, vai para lá, vai para cá. O povo agora está vivendo na terra prometida de novo. Está tudo muito bom, muito bem, muito bonito. Aí o que é que vai acontecer? Deus tem agora uma nova rota para o povo de Deus. Nova rota é. Qual é a rota? Você vai voltar para um lugar de onde você não devia ter saído. Para onde? Canaã. Vai voltar para Canaã? Vai, mas eu tenho um problema. Qual? O meu líder morreu. Morreu o líder, morreu a direção, morreu. Aí Deus se apresenta dessa maneira. Josué, filho de Nun, levanta-te agora e passa esse Jordão. Tu e todo esse povo contigo. Porque chegou o tempo que eu vou fazer o meu povo entrar na terra prometida. Aleluia. Veja que não tem cerimônia de posse, não tem nenhum enxugamento de pranto, não tem nada disso. Deus chega e diz, ei, levanta agora. Passa esse Jordão. Mas não passa sozinho não, leva o povo também. Porque a tua chamada não é só para você. A tua chamada é para você levar o povo junto com você. Aleluia. Passa o Jordão, leva o povo. O Jordão abriu. Quem é o primeiro problema agora depois do Jordão para Josué? Jericó. Em Jericó você sabe que vai ter uma mulher conhecida nas escrituras, uma prostituta, uma meretriz. E segundo o ordenamento jurídico de Israel, que está em Levítico e também está em Deuteronômio, dentro da congregação dos santos não poderia ter prostituta. Aí Deus, olha aqui. Aí Deus, que conhece toda a história lá na frente. Oh, aleluia. Ele se revela para uma prostituta, para uma meretriz, que ele disse que ela não poderia estar no meio da congregação. Oh, meu Deus do céu. Aleluia. E ele se revela como? Ela era dona de um bordel que ficava na muralha. Ela começou a ter clientes, homens comerciantes que passavam para lá e para cá. Esses homens começaram a ouvir, olha, tem um povo vindo para cá, esse povo saiu do Egito, esse povo por onde passa, tem uma coisa estranha que acontece. Por quê? Porque o Deus desse povo abre o mar. O Deus desse povo, todo dia de manhã, manda uma coisinha branca cair em cima do acampamento, dando providência, dando provisão. O Deus desse povo sopra um vento e todas as cordonizes do deserto param dentro do acampamento desse povo. Aleluia. Porque ele é provedor. Aleluia. Quem é esse Deus? Eu não sei, só sei que ele é com o povo. E como é que eu faço para conhecer esse Deus? Eu preciso sacrificar um bode, uma galinha ou 7? Eu preciso derramar o sangue de algum inocente? Eu preciso pegar o meu primogênito no meu ventre e oferecer no fogo a Moloque? Não. Precisa não. É só crer nele. Aleluia. É só confiar. E quando a gente confia, oh, irmão, a gente vai pisando no chão e ele bota no chão. Quando a gente confia, quando a gente confia, ele vai curando, libertando, salvando, arrebanhando, arremessando. Quando a gente confia nele, ele muda a história. Oh, aleluia. Aí Raabe acostumou
casa do pai dela, mas não falar com o pai porque o pai tinha vergonha, porque ela era prostituta, mas só recebia o dinheiro dela. Você está entendendo? Ela começa a dizer assim: eu quero conhecer esse Deus. Que Deus é esse? Aleluia. Que Deus é esse que se importa com o povo? Que Deus é esse que manda comida para o povo? Que Deus é esse que abriu o mar, destruiu o maior exército bélico da história do Antigo Testamento, que era o Egito? Eu quero esse Deus para mim. Aleluia. Jericó não foi evangelizada, não foi panfletada, não teve missionário em Jericó. Ela só ouviu falar. E quando ela ouviu falar, e Deus abriu o coração dela, aquilo que ela ouviu falar desceu para o coração dela. Quando desceu para o coração dela, ela disse: eu quero. E lá no terceiro céu, onde ele habita, olhando para o oculto, profundo e o escondido, Deus disse: eu também quero você. Ele quer. Ele quer. Do jeito que está, da maneira que está, não importa de onde nasceu, se for politeísta, se nasceu no satanismo, não interessa. Quando eu me posiciono, ele me quer. Aleluia. É tão forte o negócio que você sabe que até hoje o judeu não fala o nome de Deus. Eles botam D, apóstrofo S, ou chamam Adonai, Hashem, El Elion, El Shaddai. Não é assim? Mas quando você vai ver Josué, capítulo de número 2 até o capítulo 6, quando ela está com os espias, ela olha para eles e diz assim: eu sabia que vocês eram diferentes. Ela olha para o missionário Estefânia e diz assim: jurai-me, vos peço. Aí olha o que ela vai dizer: por Iaverá. Quando você lê lá em Josué 2 escrito Senhor, todo em letra maiúscula, ela está usando o nome impronunciável de Deus. Como é que uma mulher prostituta, uma mulher de Jericó, uma mulher que nunca participou de um Shabbat Shalom, fala o nome de Yahvé? Quem contou para ela o nome dele? Ela está olhando para dois espias, dois chefes de clãs, da confiança de Josué, dizendo: me jura por Iaverá, que do jeito que eu usei de benevolência convosco, vocês também usarão de benevolência. Escute comigo. Com a casa dos meus pais, e com a casa dos meus irmãos, crente, porque ela não quer salvação só para ela. Por quê? Porque ela, mesmo que o pai não fale com ela, ela quer salvação para ele. Mesmo que os irmãos tenham vergonha dela, ela quer salvação para os irmãos. Aleluia! Eu fico imaginando a cena, os espias ouvindo aquilo e dizendo: como é que essa mulher sabe o nome de Adonai? Oh, meu Deus do céu. Aí o Espírito Santo falou uma coisa comigo, estou toda arrepiada. O Espírito Santo falou assim comigo, porque ela entendeu o que é ser filha. Porque tem gente que está na igreja, entra na igreja, vai para casa, cultua, adora, mas não entendeu que além de Deus ele é Abba, ele é Pai, ele é presente, zeloso, protetor, cuidador, ele é Pai. Nós precisamos entender que nós temos uma identidade. E essa identidade é a identidade de filha de Deus. Ela vai sair dali. No final, sabe o que é que vai acontecer? Deixa eu correr aqui, Jesus. Sabe o que é que vai acontecer no final? A muralha vai cair. Ela fez uma aliança com Yahvé. Botou uma corda escarlate pendurada na janela. E os espias disseram assim: nós juraremos por Adonai, mas tem uma coisa: mantenha a aliança. Quando a gente vier invadir a cidade, porque a cidade vai ser invadida, toda a muralha vai cair, mas ela mora na muralha. Aí olha o que é confiança. Olha o que é confiança. Mas se tu manteres esse cordão escarlate, o original diz, esse tola rachanim, que é o mesmo nome usado para o sangue carmesim, dentro, pendurado na tua janela, a muralha vai cair, mas tua casa não. A muralha vai vir abaixo, mas tua casa não vai cair, vai permanecer de pé. Caiu tudo, a poeira subiu, e quando a gente olha até hoje, a gente vai lá, está lá, um pedacinho da muralha em pé. Ah, o que era ali a casa de Rabi? Ela entra no acampamento,
Ela vai agora, você vai ver, deixa eu adiantar, ela vai se casar com um judeu da tribo de Judá. Olha, chamado Salmão. Era prostituta, vai casar com um chefe de clã. E não é qualquer clã, é Judá. Ela vai ter um filho de nome... Quem é o filho da Raabe? Quem lembra? Boaz. Que quer dizer força e fortaleza. Ela vai ter um filho chamado Boaz. Você conhece a história? Na história ele vai estar em Betlehem, que quer dizer casa do pão, lugar de oração. Ele vai estar em Belém de Judá, casa do pão, lugar do louvor. Quando de repente no meio da crise, escute, Deus abre o céu, porque Deus abre o céu de repente. Você crê nisso? Não de repente Deus abre o céu, não de repente a história muda, não de repente ele vem, ele chega, ele transforma. No meio da crise o céu abre. Quando o céu abre, a chuva cai. Quando a chuva cai, o broto recebe água. Quando o broto recebe água, começa a crescer, começa a produzir. Aí quando começa a produzir, aí tem uma mulher chamada Noemi, que teve o marido e os filhos mortos, que está lá em Moabe. Moabe, se você for ler Deuteronômio 7, se você for ler os Salmos, você vai ver que Deus chama Moabe de bacia de lavar. Só tem mulher, eu vou dizer o que significa. Trapo de imundícia. Eram os panos da menstruação. Literalmente é o que diz o original. Deus, o Deus, nosso Deus, ele está dizendo: Moabe, trapo de imundícia. E eu não aceito moabita no meio do meu povo. É Deus quem está falando. Só que quando Noemi vai para lá com Abimeleque, com Malom e Quilion, seus filhos, que casam com duas moabitas, Ruth e Orfa, a Bíblia vai dizer assim, ó: morreu todo mundo e ela se prostrou. Quando ela se prostra, o céu abriu em Belém, aí vem um comerciante de Belém. Quando ele vem vender as mercadorias em Moabe, ele chega nela e diz: Noemi, oh Noemi, levanta Noemi. Deus visitou nosso povo, Noemi. O céu abriu, a chuva desceu, o broto está dando na terra. Vai começar a festa das cevadas, Noemi. Quando você vê Ruth 2, o texto vai dizer: e ela se levantou, e com ela suas duas noras, Ruth e Orfa. No meio do caminho, Orfa dá um beijinho: te amo, sogrinha, mas vou voltar. Mas Ruth olha para ela e diz assim: não insista para que eu te deixe. Aleluia. Porque o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Aleluia. Faça-me outro tanto se eu te deixar. Aí ela vai continuar conversando com Noemi e vai dizer assim, ó: aonde tu fores sepultado, eu serei sepultada. Sabe o que ela está dizendo? Nem depois de morta eu volto para Moabe. Aleluia. Diz os judeus que essa fala de Ruth se chama aliança do prosélito. Que é quando alguém que não é judeu, que não é da casa de Israel, ele se faz uma aliança com o Deus de Abraão. É uma oração do prosélito. Até hoje, o Megillah Ruth, ou Megillah Ruth, ele é lido quando tem a festa das colheitas, para agradecer a Adonai pela chuva que ele mandou e pela produção da terra. E Ruth está escrito aonde? Olha aqui, a Moabita amaldiçoada tem um livro com o nome dela. A Moabita excluída, amaldiçoada, viúva, improdutiva, mas que não quebrou a aliança com uma mulher que não tinha nada para oferecer para ela. Porque é muito bom a gente seguir alguém quando tem algo para nos dar, mas e quando não tem, irmãos? Nós somos uma geração acostumada a pedir, a colar em alguém. Muitas vezes, eu vou falar uma coisa séria e vocês sabem disso, acostumado às vezes a se aproximar de pessoas, não porque queremos relacionamentos, mas porque aquela pessoa tem alguma coisa que pode nos promover. Quem nunca passou por isso? Você deu tua confiança para pessoas que um dia, na verdade, queriam só o que era teu. Chegar onde você chegou, ter o que você tem. Aleluia. E aí eu também já passei por isso, mas eu aprendi uma lição: confiança não se dá, se conquista. Aleluia. E essa mulher chamada Ruth, ela vai simplesmente... E aí, Ruth, no Antigo Testamento, o João 3,16. E Deus amou o mundo, os estrangeiros, os ímpios e todo mundo, de tal maneira que Ele deu. O que é que Ele deu? Seu Filho unigênito. Para quê? Tem propósito. Para quê?
para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham vida eterna. Jesus não veio de balde. Jesus, ele está aqui. Ele está aí com você. Jesus é o nosso companheiro de jornada. Ele não deixa a gente não. Ele disse: eis que eu vou ao Pai e eu vou rogar ao Pai para que venha alguém semelhante a mim. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu estarei com vocês 2 dias, 2 meses, 2 anos, 2000 anos. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até ele vir, até a trombeta tocar, o céu abrir, Cristo descer, ele está conosco. Todos os dias. Essa mulher, ela é estrangeira, mas olha o que ela faz. Ela olha para a sogra, 10 anos ouvindo, né? Olha que outra que ouve. Ela foi discipulada 10 anos por Noemi. 10 anos ouvindo Noemi orientar, ensinar, pregar a palavra, contar os testemunhos. Ela chega em Belém, ela olha para Noemi e diz assim: posso ir ao campo? Olha, uma mulher crente, irmã. Mais crente do que muito israelita. Porque nem todo mundo que está em Israel é convertido. Aleluia. É a geração do fingimento, a geração da falsidade, a geração do que parece que é, mas não é. É essa geração. E é triste, mas é bíblico, porque Jesus disse no sermão escatológico, em Mateus 24, acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque naqueles dias virão muitos falsos profetas. Mas essa mulher, ela vai entrar, vai pedir autorização, porque ela entende: eu estou aqui, mas a minha sogra é autoridade sobre mim. Ela respeitou a sogra, mesmo sem a sogra ter nada para oferecer para ela. Ela diz: posso ir para o campo? Vai, minha filha. Ela passa o dia inteiro no campo, e o texto diz: e Ruth foi ao campo de Boaz. Por quê? Ela sabia quem era Boaz? Mas o Senhor estava conduzindo ela. Ela chega no campo de Boaz, e o texto diz: e ela ia respigar. É uma lei em Israel. Quando chegar o tempo da cega, não pegue todo o trigo, nem toda a cevada do campo. Deixe cair feixes no chão, para quem vem após você, para que não haja fome dentro de Israel, porque eu também sou protetor dos órfãos, viúvas e estrangeiros. Ela começou aí, o texto vai dizer, e ela ia após. Olha o que é crente. Ela chegou, já vai colher, mas vai após. Porque tem gente que chega, vai colher, mas quer derrubar quem está na frente. Tem gente que chega, vai colher, é promessa de Deus, mas não respeita princípio de limite. Ela entra, ela chega, ela vai colher, o segador está na frente, ela está atrás, pegando os restos. Eu conheço o meu lugar. Eu estou no campo, estou colhendo, eu conheço a Adonai, mas tem alguém que é acima de mim. Eu preciso respeitar a liderança do campo. Quem não respeita a liderança do campo não tem direito de se assentar na mesa com o dono do campo. Aleluia. Ela vai após, igual Jesus disse: quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Quer evangelho? Cruz. Ah, mas eu não gosto de mensagem da cruz. Não gosta porque a cruz te mata, não te promove. Quer vir após mim, depois de mim, negue-se a si mesmo. Irmãs, quem me conhece sabe que eu sou descendente direta de Pedro. Oh, glória. É verdade. Algumas pessoas me conhecem e sabem. Só que quando eu chego na igreja, aí eu olho e eu digo assim: comprada com o sangue de Cristo, comprada com o sangue de Cristo. Volta Espírito Santo, não deixa Pedro agir, porque é comprada com o sangue de Cristo. Mas a Bíblia diz que a gente deve amar a todos, verdade, mas tem uns irmãos que, olha, eu vou dizer para vocês, para a gente amar só o sangue do Cordeiro, é ou não é? É ou não é, pastora? Igreja do Senhor. Mas é mandamento, foi comprada com o sangue de Cristo, é nossa, então cuidado, porque não é nossa. Aí o meu marido faz: engraçado, tu aqui comigo é brava, chega na igreja, eu, querida. Aí eu digo: claro, meu filho, aquela ovelha foi comprada com o sangue do Filho de Deus, você quer o quê? Você está entendendo? Tá mesmo. Porque eu sei que Deus conhece a tua essência. Tem hora que eu digo: nem eu me escolheria. O Senhor me escolheu, então o Senhor sabe o que faz. Mas é difícil demais, irmãos.
Por que eu estou dizendo isso para você? Porque a gente precisa aceitar princípio. Eu congreguei quase 15 anos na Assembleia de Deus. Meu pastor era daqueles bem antigos que mulher sentava de um lado, homem do outro. Eu olhava para ele assim, eu era jovem, né? Então assim, Pedro era mais forte ainda em mim. E eu olhava e dizia assim, que vontade de arrancar esse bigode, Jesus. Jesus, eu vou sair que eu estou pecando. E o Espírito Santo dizia, fica, aprende e te submete ao teu líder. E ele fazia umas coisas que eu dizia, isso é antibíblico. E o Senhor dizia, para tu aprender. Um dia tu vai saber por quê. Então, tudo é válido. O autor do livro dos Hebreus vai dizer assim, ó, tudo coopera. Então até o que aparentemente dá ruim está cooperando para o nosso bem. Aleluia. Glória a Deus. Essa mulher, irmãs, ela entra como empregada. Ela entra carregando cesto nas mãos. Ela entra pegando os restos das espigas. Mas de repente, no meio dessa cena, quem chega? O dono do campo. E quando o dono do campo chega, a primeira coisa que ele faz, ele não vai botar os olhos em nenhuma mulher de Judá. Ele vai botar os olhos na estrangeira moabita. E ele vai dizer assim para o líder da ceifa, quem é aquela? Aí o líder da ceifa, aquela é Ruth, a moabita, que veio com Noemi dos campos de Moabe. Já deu a ficha da mulher. É moabita. Está aqui porque Adonai mandou que as viúvas e as estrangeiras têm que comer. É mais ou menos isso. Aí ele olha e diz assim, chama ela aqui. Eu vou te dizer uma coisa. Eu não sei a tua história, não conheço o que você está passando. Mas eu sei que o dono do campo avalia o nosso serviço no campo. O dono do campo sabe como a gente serve do campo e está chegando a hora dele. Vem aqui. Ele nos chamar e dizer, vem aqui. Aí ele olha para aquela mulher e a mulher baixa a cabeça e ele diz assim, minha filha, não segues em outro campo, fica neste campo. Quando tu tiver sede, bebe dos meus vasos. Quando for a hora da refeição, senta na mesa com os meus segadores. Molha o teu bocado no meu vinho. Oh, aleluia! Oh, glória! Os meus moços te protegerão. Fica com as minhas moças. Tá difícil, porque as moças do campo às vezes medem pelo que vê. As moças do campo às vezes são religiosas demais. Avaliam a gente pelo que a gente veste. Avaliam a gente pela cor do cabelo. Avaliam a gente por tanta coisa, menos pelo espiritual. Mas Adonai está dizendo, fica no campo, convive com as moças do campo, os meus moços te protegerão, ninguém vai te matar no campo. E essa mulher simplesmente casa com ele, de empregada vira patroa, dona do campo. Oh, glória a Deus. Tem um filho que ela não teve com o seu primeiro marido, tem um filho, o nome do seu filho é Obed. Quem é? Avô de Davi. Oh, aleluia. Somente, avô de Davi, o monarca de Israel, o que conquistou a fortaleza dos jebuseus, entregou e disse assim, essa aqui é a torre de vigia de Israel. Você vai hoje em Israel, quando você está entrando, subindo, porque chegando em Jerusalém nunca desce, só sobe, porque ela é alta mesmo. Quando você vai olhando, aí o guia vai dizendo assim, olhem e contemplem a cidade do grande rei. Aleluia! Você olha tudo aquilo e você começa a viver as escrituras. Só que passado um tempo, a Bíblia vai dizer em 2 Samuel, capítulo de número 12, salvo engano, que os amonitas com os sírios estavam se levantando contra Israel. 10 minutos eu encerro. Estavam se levantando contra Israel. 2 Samuel, capítulo 11. É porque falar das 5 assim, né, em 40 minutos é estreito. Mas escuta isso aqui. A gente faz aí uma conferência, né, pastora? Um dia cada uma, porque aí você vai ver uma coisa. Aí olha só, missionário, o que é que Deus faz? Um dia, Davi já conquistou tudo, está no palácio, ele está cansado. Por quê? Porque além de filisteu, agora tem Amon e sírios se levantando contra Israel. Aí ele olha e diz assim, hoje, Joabe, eu não vou para a guerra, vai você. Você pega o exército e vai. Eu vou descansar. Aí Davi vai descansar. E Joabe vai com o exército para a guerra. Quem está indo para a guerra além de Joabe
são os valentes de Davi, que entre eles era Urias, o heteu. Vai para a guerra, faz acampamento ali junto com esses amonitas e esses sírios. Sabe o que aconteceu? Davi está bem descansado. Aí ele dá um passeio assim, olha, no terraço do palácio. Contempla tudo aquilo que Deus deu para ele, como prometeu, porque chega o tempo do cumprimento da promessa. Ele vai dar uma olhadinha para baixo, nunca olhe para baixo, tá? Ele vai dar uma olhada para baixo, quando ele olha para baixo, o texto vai dizer, e viu Davi uma mulher que se lavava, pelada mesmo, nua. Viu Davi uma mulher que se lavava. O que é que uma mulher decente, nessa época aqui, eu nem vou falar hoje, porque não convém, vai fazer nua, tomando banho no terraço que vai dar de frente para o terraço do rei? Ela quer ser vista. Ela esqueceu o que o rei Lemuel, ou na verdade a mãe do rei Lemuel, escreveu em Provérbios 31. Mulher virtuosa. Olha, quem achará? Mulher virtuosa tem que ser procurada, não exposta numa prateleira. Mulher virtuosa tem que alguém virtuoso começar a procurar. Não, essa aqui não condiz, não convém, não vai dar certo, não vai pagar o preço. Essa mulher virtuosa, ela tem que ser procurada, e ela vai dizer como rubis. Ela esqueceu disso por um momento na vida dela, e ela está lá tomando banho. Certeza que ela queria chamar a atenção de Davi. A história paralela vai dizer que ela tinha uma paixão desde a mocidade, da época do rei Saul. Bom, é a história que diz, eu estou falando da Bíblia. O fato é que quando Davi olha para ela, ele manda chamar um moço e diz, quem é aquela mulher? Aí olha o que o moço vai dizer para ele, 2 Samuel 11. Aquela é Batseba, mulher casada com Urias o heteu, filha de Eliã. Neta de quem? Do teu conselheiro, Aitofel. Olha que forte. É desse tamanho o versículo que fala dela, né? Mas a história, meu irmão, vai na tribo, vai na casa, vai na maldição familiar que passou de Aitofel quando ele se vendeu para Absalão. O negócio é feio. Mas Deus teve misericórdia. Ela dorme com o rei, porque o rei dizia, eu quero dormir com você, e dormia. Ela dorme com o rei, ela engravida, você conhece a palavra, Deus mata o fruto do adultério. Naquele dia, por causa de um descanso sem ser direção de Deus, ele, além de adultério, ele arquitetou o assassinato de um dos seus valentes. Diz a Bíblia que depois disso ela também tem um outro filho. Ela tem mais filhos, você vê lá na compilação das crônicas. Mas ela vai ter um outro filho chamado de Salomão. Ela chamou de Salomão e Deus chamou ele de Gedidias. Ele revelou o profeta Natan e disse assim, quem vai ser teu primogênito é esse aqui. Pensa na história de Salomão, criticado pelos irmãos e aquilo vai. Problema familiar, todo mundo tem. Todo mundo tem. Todo mundo queria cadeira, não pela cadeira, queria cadeira por causa da herança. Você entendeu? E o que é que vai acontecer? Deus faz Salomão rei. Passa um monte de tempo. 400 anos de silêncio. Eu vou encerrar em 5 minutos. 400 anos de silêncio é para arrebentar. Diz a teologia que foi o silêncio da voz profética. Diga comigo, silêncio. Silêncio. De verdadeiros profetas. Desde o último profeta, Malaquias, até o Novo Testamento, pelos evangelhos, 400 anos onde Deus não levantava profeta, onde Deus não usava da liderança de Israel porque eles eram corrompidos. 400 anos de silêncio. Deus lá no terceiro céu, pastora Rose, ele olha para um anjo chamado Gabriel e diz assim, Gabriel, chegou o tempo. Vai lá embaixo. Aonde? No santuário. Falar com quem? Com aquele lá, o Zacarias, da turma de Abias. Aquele velho, sim, aquele velho, com a mulher velha e que passou o costume das mulheres, eles vão morrer sem filhos, é lá que você vai falar com ele, porque eu vejo eles como irrepreensíveis diante de mim. O anjo desce, fala com Zacarias e diz o quê? Não temas. A sua oração foi ouvida, Isabel, tua mulher, vai dar um filho. E esse filho tem nome. Se chamará João. Será nazireu de Deus.
Não, olha que chamada, meu irmão. Deus está olhando para um casal de improváveis, mas que ele é sacerdote. Ela é da casa de Judá. Eles são levitas plantados na terra de Judá, em Hebron. Deus vai chamar esse casal e vai dizer assim, ó, teu filho vai ser a voz que clama no deserto. Aí ele olha para Zacarias e diz, e tem outra coisa, teu coração vai ter alegria. Gente, isso é muito forte, por quê? Porque ele servia a Deus, era irrepreensível, mas o cara não era feliz. Ele era triste. Tu terás prazer e alegria. O cara nunca teve. Passou a vida inteira servindo, nunca teve prazer e alegria. Aí o anjo diz assim, ó, tua oração foi ouvida, Isabel vai gerar. Ou seja, você está aqui, mas a esterilidade está na tua casa, eu estou tirando. Aleluia. Ela vai gerar um projeto meu, filho meu. Ele vai abrir o caminho, porque está vindo aí. O cumprimento da maior promessa, a vinda do Mashiach, a vinda dele. Ele é a voz que Isaías profetizou, voz que clama no deserto, e as regiões de Zebulon e Naftali que viviam em trevas viram grande luz. Ele nasce chamado por Deus, amém? Vai viver no deserto. Capítulo 1 de Lucas, versículo 80. E o menino crescia e se robustecia no deserto, até que chegou o tempo de ser revelado a todo Israel. Vestia uma roupa esquisita, comia comida esquisita. O palco dele era no deserto, perto do Jordão, e ainda dizia assim, raça de víboras. O machado está posto sobre a raiz e toda árvore que não der fruto vai ser cortada. Pensa numa pregação. Passados 6 meses antes dele nascer, a Bíblia diz que o mesmo anjo desce agora na favela, em Nazaré. Para quem não sabe, Nazaré é a favela de Israel. Era a comunidade, não pode dizer favela, né? Comunidade. Era a comunidade de Israel. Aí o anjo desce lá, fala com uma mulher. Não é com José noivo? Não, é com ela. Aleluia. Mas e pode? Não. Mas aquele que cria estabelece. Oh, glória. Não pode, mas se ele quer, oh meu Deus. Vai lá, Gabriel, fala com ela. Com quem? Com Maria, noiva de José. Mateus vai revelar o justo. E diz mais, em Mateus está escrito assim, ó, noiva de José, ou desposada com José, filho de Davi, o justo. Depois de Jesus, só quem recebe esse título, filho de Davi, é José. Escuta isso aqui. Tá Maria lá na casinha dela, na comunidade de Nazaré, bem humildezinha. O anjo entra lá e olha para ela, e o original diz assim, salve mulher, agraciada sejas tu, muito favorecida. Aí Maria, diferente de Zacarias que estava no templo, teve medo, ela não teve medo. Ela só perguntou ao coração dela, quem é esse homem? Que saudação é essa? Porque judeu não saúda judeu com salve agraciada. Mulher muito favorecida. Judeu saúda outro judeu com Shalom Adonai, Shalom Chesed. Ele também não é romano, porque romano nem fala com a gente. E aí o anjo olha para ela e diz assim, Maria, não temas, porque o Senhor me enviou. Aí ele libera sobre ela, o teu ventre vai gerar. E o que tu vai gerar será santo. Será chamado filho de Deus. Se assentará eternamente. Aonde? Na cadeira de Davi, o seu pai. E o seu reino não terá fim. Oh! É assim, para a gente orar. Você vai gerar, mas não é seu. Você vai gastar sua vida no ministério, mas não é seu. É de Deus. Não é a gente que sustenta. Deus não precisa de mim para nada. É Ele quem sustenta o ministério. É Ele quem sustenta. É o altar que nos sustenta. Aleluia. Maria, quem vai ser grande não vai ser você, é o projeto. Ela não para dizer, eu posso falar com José? Não, ela disse, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Você quer palavra dele, ela liberada, ela traz a paz, ela traz a prosperidade, ela traz a mudança de vida. Fica de pé em nome de Jesus. Glória. Aleluia.
eram todas excluídas pela alta patamar judaica. Os judeus, segundo Isaías, esperavam um príncipe, e um filho se vos deu, e um menino vos nasceu, e o principado está sobre os seus ombros. Os judeus não receberam Jesus, filho de uma pobre, nascendo no curral. Não é muito diferente hoje, porque a nossa geração é uma geração idólatra. É uma geração que ela ou aplaude ou aprova pessoas segundo a sua fama nas redes sociais. É uma geração que não sabe o que é palavra. É rasa no entendimento das escrituras. Mas essas mulheres, eu estou falando só da genealogia, porque a gente podia falar de outras. Como Ana, que fez um voto agarrada nas cortinas do santuário, dizendo: Adonai, se benignamente te lembrares da tua serva e da tua serva não te esqueceres, e a tua serva deres um filho varão. Por quê? Porque ela conhecia a palavra. E ela sabia que Deus jamais deixaria de cumprir a palavra. Glória. Aí ela vai dizer: se deres um filho varão, te devolverei ele. Não passará navalha na sua cabeça, ele será nazireu. Aí Deus lá do céu, gostei do voto. Eu não vou quebrar minha palavra. Ela está orando na palavra. Deuteronômio capítulo 7, versículo 11 ao 15 vai dizer que se houver uma mulher que ouça a palavra, obedeça aos ordenamentos, não haverá esterilidade nenhuma no meio de vós. Oh Deus! Aleluia! Aí ela tem um menino, pastor Stephanie. Quando diz: mama o menino, lá vai ela. Vou levar esse menino para onde eu prometi. E quem é que está lá? Eli, Ofni e Finéias. Pensa no sistema religioso. Sangue de Jesus tem poder, mas ela fez um voto. Ela leva o menino vestido de éfode, Êxodo 28. Ela leva 2 odres de vinho, ela leva 3 bezerros, ela leva um éfa de farinha, Êxodo 29. O que é isso, pastor Elinone? Ela está levando o filho com a consagração sacerdotal arônica. Ela está entrando com o menino pela porta, vestido de éfode, roupa de sacerdote. O que é que ela está profetizando? Vou vestir meu filho do futuro dele. Amém. Aleluia. Você entendeu? Eu vou repetir. Ela está vestindo o filho daquilo que a palavra profética diz que ele vai ser. Ela vai vestir, ela vai andar, ela vai se comportar sobre a promessa. Eu não sei como você chegou aqui. Talvez alguém da tua família olhe para você e diga: é um improvável, esse ministério não cresce, as coisas não mudam, eu não confio na tua chamada. Não interessa o que estão dizendo. O que interessa, eu vou me importar como, eu vou me vestir como, eu vou viver como a promessa dele sobre a minha vida. Aleluia! Você pode orar no teto. Aleluia! Oh, glória! Glória a Deus. Para com isso. Se levanta. Tira a força da fraqueza. Para com isso, irmãos. Exerce o teu ministério. Bota a mão no arado. Se esforça, não olha para trás. Acredita na palavra. Essa palavra não é um conto de fadas. Aleluia. Ela é a palavra de Deus. Ela se cumprirá na sua vida. Ai, mas eu não gosto de palavra. Não teve movimento. Né? Hein, pastora? Não teve movimento, não gostei da palavra. Por quê? Porque tem que ter barulho, tem que ter pulo, tá igual a Alexandre Latoeiro, fazendo barulho de latoeiro, batendo em lata como latoeiro, mas não conhece a palavra, deturpou a palavra, critica aquele que carrega a palavra. Mas Deus está procurando um crente que vai agora se levantando no meio de uma geração de gente rasa para pegar a palavra, ainda que seja como João Batista, e dizer: assim diz o Senhor. Amém. Amém. Nessa tarde, você vai sair daqui, irmã, vestindo essa palavra. Não sei com qual dessas 5 você está se identificando, mas vista essa palavra. Deus não erra na chamada.
Deus não erra na escolha. Pastora, mas eu tenho uma chamada, eu estou sofrendo. Maria também. Andou 200 quilômetros em cima de um jegue, com 8 meses de gravidez, um sol de 50 graus, e em nenhum momento ela disse, eu estou carregando o rei. E o Senhor não me dá uma. Você entendeu isso aqui? Ela não reclama. Quando for para reclamar, fecha a boca. Porque a murmuração é um câncer dentro da igreja. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Quem crê nessa palavra aqui? Eu